A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10:25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Mas o nosso assunto continua. Assunto de evangelismo. Nunca deixei de falar deste assunto, porque em meu coração tem um fogo que queima para isto. Eu fui escolhido para isso. Deus me tirou do império das trevas, me salvou, me libertou, me fez enxergar a eternidade com Deus, com os nossos irmãos, quando lá chegarmos. E chega um dado momento da vida que nós vamos adquirindo uma maturidade espiritual e nós começamos a pensar muito no céu. Como será lá, diante do Cordeiro, adorando, louvando, por toda a eternidade. Mas a minha dificuldade é pensar que muitas pessoas precisam desta oportunidade, já que o preço foi pago. E o amor de Deus é para eles também. E eu sou o embaixador para anunciar esta manifestação de amor. E você é a pessoa. Deus nos deu um tema: paixão pelas almas, o fogo que não se apaga. Se não arde aqui, tem que arder aí. Se não arde aí, vai arder lá. Mas Deus tem os seus embaixadores na ativa. Eu preciso estar ativo. Você precisa estar ativo. Tem que queimar aí. Tem que queimar aí. Para arder, tem que ter um combustível. E o combustível é um coração salvo, entregue. Entregue para ser gastado, deixar-se desgastar para o bom andamento da obra. Por que é que Jesus deixou o seu trono na glória? Por que é que Deus mandou o seu filho aqui? Por quê? E não foi um filho como o meu filho, como o seu filho, um filho Deus, para se tornar um de nós, para fazer este trabalho de redenção e remissão, de quitação completa. Ele carregou os meus pecados, os seus pecados e os pecados de toda a humanidade. E como fica então? O que vamos fazer? Tem que queimar ou não queimar? Paixão pelas almas. Amor intenso, permanente, progressivo, sempre, enquanto vivermos. Por que é que tantos irmãos abandonaram seus sonhos para viverem esta realidade? Nós vamos ler um texto base da igreja primitiva. E vemos o coração e corações ardendo, queimando, fumegando para levar esta mensagem que chegou até mim, até você. Atos capítulo 8, do verso 1 ao verso 8.
Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Jesus, o Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. O coração entregue deve ser o combustível. Evangelistas hoje estão sendo recrutados. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. 2 Crônicas 16:9. Deus está procurando. Deus quer o seu espaço. Nós precisamos avançar. Quando é que vamos acordar? Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. É para crentes. Estranho, mas é. Nós dormimos com os incrédulos. Ficamos enganados e ficamos distraídos e vacilamos com a nossa fé. E não ficamos cientes e atentos à ordem de Jesus e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É ordem. E vemos estes irmãos aqui, um homem disposto, trabalhando, anunciando a Jesus, cheio do Espírito Santo, uma multidão de oponentes, com toda a ira, apedrejando, impedindo a ação. A ação de Deus para a salvação de todos. E há dardos, há mísseis, que chegam em nossos lares e nossas vidas, na igreja, tentando impedir a ação. A ação de Deus. O projeto de Deus. O trabalho do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos de fortalecimento espiritual. Na busca desta palavra de poder, que é o nosso alimento, que nos sustenta, que nos faz cientes da nossa responsabilidade e que nos deixa atento à visão de ganhar as almas. O fogo que precisa continuar ardendo. Nada pode intimidar a igreja. Mesmo aqui, no caso, a morte de Estevão, esses irmãos não foram intimidados. Continuaram avançando. E acabamos de ler que este homem de Deus, chamado Filipe, chegando a Samaria,
e outros irmãos chegando à Judéia. E vemos já de antemão que Jesus orientou desta forma: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em Jerusalém. Os irmãos apóstolos que ficaram em toda Judéia e Samaria. E aqui nós somos os confins da terra. E lemos no texto que Saulo perseguia, este mesmo que perseguia, abraçou a fé e trouxe o evangelho para as nações, para os gentios, e chegou até aqui. Como que o fogo ardia? Como que arde pouco hoje? O que vamos fazer? Esta paixão não pode apagar, não pode parar. Vamos observar no nosso texto alguns incentivos. Tudo precisa de incentivos, né? Tudo que vamos fazer, somos incentivados. Há propagandas que nos incentivam. E o texto aqui nos incentiva também a prosseguirmos acesos, queimando como combustíveis pelas misericórdias de Deus, sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É o nosso culto, é a nossa maneira de sermos usados por Deus. Interessante que o primeiro incentivo, nós vemos aqui no verso 1, naqueles dias levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Dá para imaginar que perseguição é incentivo? Na perseguição, há maturidade, há dependência. Nos obstáculos, nós buscamos a Deus. Quando você se vê num beco sem saída, você clama, você busca. E a visão não foi tirada. Continuaram enxergando. Salvação de almas, evangelização, fazer a obra. Eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Eles estavam obedientes ao Evangelho. E perseguidos. E acabaram de sepultar um combatente forte. E perseguidos. Os apóstolos permaneceram em Jerusalém, continuaram o trabalho ali. Alguns irmãos foram para a Judéia. Filipe foi para Samaria. Perseguição. Será que nos falta incentivo? Será que precisamos ser perseguidos para um despertamento? Eu acredito que não. Eu acredito que tem que ser busca pela palavra, reunião de oração, orando. Convido o irmão, vamos orar. Vamos clamar. Que a oração seja um incentivo. Dobrar o joelho. Afundar o chão lá onde você ora. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Deus. Usa-me, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Eu peço misericórdia de Deus para ensinar, para pregar, para evangelizar. Dá-me poder, Senhor, para anunciar este evangelho. Não me deixe vacilar, que nada venha me tirar do foco. Incentivos à evangelização, à busca pelos perdidos. Ontem à noite,
nós fomos num velório de uma irmã muito amada. Foi nossa ovelha há 18 anos. Continuou firme na igreja até o fim. E o Senhor chamou aquela igreja, aquela irmã. Tão querida. Continuou firme na igreja até que Deus a chamou. E ali, abraçando o filho, o esposo. E o esposo me disse: pastor, ela falava tanto de vocês. Falava tanto de vocês. E eu olhei para minha esposa e disse: não deu tempo, né, bem, da gente ir lá. Vacilamos. Pessoas estão nos requisitando, pessoas estão querendo a nossa presença. Pessoas nos tratam tão bem, esperando uma palavra. Eu tenho amigos que não são convertidos. A minha esposa perguntou esses dias: você já falou de Cristo para o seu Durval? Eu tenho falado de Cristo para ele. Comecei a evangelizar lá no Velho Testamento, porque está tão apegado aos ídolos, à religião antiga, crenças impregnadas no coração, para se desprender. São tantas coisas que tiram pessoas de não chegarem ao conhecimento de Cristo, da salvação em Cristo, ao conhecimento do Evangelho. Até mesmo porque Satanás cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Mas vamos falar, vamos ter incentivos pela palavra de Deus, pelas experiências de irmãos. Nós temos muitos modelos nas Escrituras. Muitos irmãos que amaram esta obra. Que sejamos incentivados por Deus, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E que não venha perseguição, que tenhamos portas abertas. Próximo mês agora vamos orar pela Coreia do Norte. Pior lugar para um cristão viver. Lá, portas são cerradas. Irmãos nossos estão tentando entrar e sendo sacrificados, martirizados. Mas estão indo. E nós aqui com tantas oportunidades, tantas aberturas, não podemos ficar parados. Tem que arder. Há também um segundo incentivo no verso 4, que diz: entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra, pregando o Evangelho. Foram dispersos. Nós estamos aqui acomodados. Eu até pedi para o irmão Reginaldo, quando estava vindo para frente, desliga aquele ar para mim, porque muito frio me incomoda um pouco, seca um pouco a boca, né? Seca a sua também? A minha boca já é seca, né? Mas tudo é muito cômodo, não está calor aqui. Está gostoso, um banco bom, comunhão com os irmãos. Diferente de sermos dispersos, cada um para um lado. Vamos sentir saudade dos irmãos, dispersos da comunhão que é tão preciosa. Mas eles iam pregando. Deus incentivou desta maneira. O que estamos precisando como incentivo para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho? Porque pessoas estão morrendo todo dia, especialmente hoje, né? Sempre anúncios: morreu pessoa em tal lugar, morreu pessoa, irmão tal, ou pai, ou mãe, ou irmão, ou irmã. E precisam ter ciência do Evangelho. Precisam conhecer Jesus. Precisam de salvação.
precisam da oportunidade que nós temos. Nós não somos perseguidos. Nós temos toda a liberdade. Vamos ouvir. Como que é importante ouvir Deus falando. Deus fala conosco pela sua palavra. Vamos falar com Deus com as nossas orações. Vamos orar. O pastor Jorge desafiou aqui, né? Sobre quarta-feira. Eu sou um que falto nas quartas-feiras. O desafio é para mim. O desafio para nós todos. Orar mais. Ouvir mais, orar mais, ter mais comunhão. Aproveita o seu irmão. Tem irmãos tão preciosos. Como que eu gosto da comunhão? Isso tudo é incentivo para não vir perseguição. Quantas oportunidades que temos e não somos incentivados. O que precisa então, irmãos? Vamos colocar o coração lá. Deixa queimar. Precisa queimar. Esta paixão precisa ser sustentada com fogo de Deus, da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus. Um desafio de um irmão, um testemunho de um missionário. Eu lembro o pastor Eduardo Luz pregando aqui, quando ele falou de um seringueiro que ele encontrou na mata. E ele fez questão de evangelizar aquele seringueiro. E ele falou de Jesus. Eu acho que poucos vão lembrar disso. O nome daquele seringueiro era Jarbas. Insistiu para que Jarbas aceitasse a Jesus. E ele disse, deixa para outra oportunidade. E ele foi pensando no Jarbas. Quando ele voltou, passou no mesmo lugar, perguntou pelo Jarbas para alguém que ele encontrou. E sabe o que aconteceu com o Jarbas sem aceitar a Jesus? Onça comeu o Jarbas. Você não sabe o Jarbas da sua vida até quando ele vai, se ele vai ter outra oportunidade. Eu já tive situação de conversar 1 hora com uma pessoa e não falei de Jesus para aquela pessoa. E naquela noite a pessoa morreu em um acidente fatal. Aflora sentimento de culpa, de tristeza, de frustração. Diferente de ontem que fui no velório daquela irmã que está no céu. Ali só o corpo, mas ela está no céu. E a gente tem alegria porque Deus tem prazer na morte do justo. Terceiro incentivo, verso 5. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Jesus. Que vem a ser este incentivo aqui, meus amados. Quando Estevão foi martirizado e sepultado. Quando a igreja teve grande perseguição. Quando os irmãos foram dispersos. Que incentivo ele tinha aqui para continuar? Precisamos de ousadia. Ousadia para anunciar. Ousadia tem que ser incentivo. Não posso me calar. Nada pode fazer com que eu me cale diante de uma responsabilidade. É uma ordem. E não é do marechal, do general, do capitão, do sargento. É de Deus. Ide. É ordem. Fazei discípulos. Quem deu oportunidade de descansar?
não é para descansar. Porque o amanhã não nos pertence, o tempo é hoje, é urgente. Eu lembro nos mutirões das nossas igrejas, quando estavam sendo construídas, tinha uma palavra, né, pastor Jorge? E primeira palavra, mutirão, mutirão, mutirão. Vamos trabalhar. A obra é urgente. Temos que falar mais isso, a obra é urgente. Vamos evangelizar, cobra o irmão. Seja ousado. Precisamos de ousadia. Coração é o combustível. Você olha na brasa, quando você vai fazer um churrasco, quem gosta bastante de churrasco, né? Quer ver aquele carvão reluzente, né, Reginaldo? Reginaldo fez assim com o olho. Reluzente. Mas o carvão não está caindo gordura lá em cima, não banou nada, ele começa a criar uma nata branca, começa a se apagar. Como está o seu coração? Está vivo? Ou já tem aquela natinha branca? Está apagando para a evangelização. Ousadia. Seja ousado. Anuncie. Pastor Jorge falou esses dias, aqueles versos lá de 2 Coríntios 5, 14 e 15. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Não tenho o direito de viver para mim. Quando eu vivo para mim, estou vivendo de teimoso, de cabeçudo. É isso que eu sou. Eu tenho que viver para Jesus. Eu tenho que ser ousado para Jesus. Vamos receber este incentivo, ousadia da parte de Deus, da parte da palavra de Deus, da parte do Espírito Santo de Deus. O fogo que não se apaga. Se não acender aí, vai acender lá. Se nós não clamarmos, as pedras vão clamar. Estão tentando pregar outro evangelho aí. E tem outros evangelhos chegando, que não são outros. E sim que somos perturbados por doutrinas estranhas, que não falam de Deus, não falam de Jesus, não falam de salvação pela graça, não falam de segurança de salvação. Não podemos viver vidas separadas. Vida separada é quando eu armazeno conhecimento para mim e me delicio nas promessas da palavra de Deus e pego tudo para mim. Jesus nos trouxe um desafio de altruísmo. Eu tenho amado esta palavra. Quero ser altruísta como Jesus. Eu quero ser liberto do meu egoísmo. Quero ter ousadia para falar. E último incentivo, vocês vão gostar. Todos nós gostamos desse incentivo, e muito. Verso 8, e houve grande alegria naquela cidade. Nós gostamos disso, né? A igreja gosta disso. As igrejas gostam de alegria, de se alegrar, de cantar, de fazer do seu jeito, da sua maneira. Uma alegria aparente, não, aqui é verdadeira. Porque o tempo todo o fogo ficou vivo. A paixão era latente. Em face de morte, em face de perseguição, em face de se espalhar para todo lado, mas continuidade na pregação do Evangelho.
produz alegria. Temos os pastores aqui, pastor Lorival, pastor Jorge, e todos nós que temos evangelizado sabemos da alegria que é produzida em nossos corações, conferida por Deus, quando levamos uma alma a Cristo. Quando temos a convicção de que a responsabilidade, o trabalho foi cumprido cabalmente. Como disse o apóstolo Paulo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Meus amados, vamos deixar o fogo queimar. Precisa de combustível. Vamos colocar os nossos corações no altar de Deus, em obediência à palavra de Deus. Vamos anunciar a manifestação do amor de Deus. Vamos buscar almas salvas para as nossas igrejas. Vamos dar o nosso melhor. Como está o meu coração? É um desafio para você. É um desafio para mim. Como estão os nossos corações? Diante de desafios tais como temos recebido neste mês, quando pastores têm passado por aqui, e os nossos pastores têm falado sobre a evangelização, sobre o discipulado, sobre a preparação de novos obreiros. Rogai ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a seara. Para isto, trabalho. Para isto, paixão pelas almas. Tem que arder, tem que queimar. Vamos lançar combustíveis na fogueira santa para a salvação de almas. Amém? Vamos orar. Ó Deus, pedimos misericórdia, pedimos graça. Ó Deus, em nome de Jesus, eu peço por mim, eu peço pelos meus irmãos. Pedimos, ó Deus, todos nós, faça de cada um aqui um embaixador, em nome do Senhor Jesus, para reconciliar o mundo com o Senhor, porque esta é a nossa missão. Obrigado pela oportunidade deste culto, obrigado pela palavra do Senhor que vem falar aos nossos corações. Nós te agradecemos, te louvamos, te adoramos, em o nome do Senhor Jesus. Amém.